Yeah. Hey. Whoa, 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 whoa. 258 session. A diferença é que um cara que tem sucesso e um cara que não tem, é que o cara que tem sucesso, ele aprendeu a não ouvir esse lado da mente. E o cara que não tem sucesso, ele aprendeu a acreditar nesse lado da mente. Então ele entra naquele estado que eu chamo de estagnação, né? Então ele não quer mais evoluir porque ele já escolheu, já decidiu que tem um teto e que é limitado. Eu acho isso tão primário. A tua vida é tão bonita, você é um ser tão complexo que você para de evoluir porque você fica se colocando rótulos, tá ligado? Cara, a gente é tão complexo. Dá tanto pra crescer, tanta área que você não tem noção. Tua capacidade é tão gigantesca pra você se rotular que chega a ser triste, saca? Então lembra, começa filtrando esses pensamentos pra você ter pensamentos melhores sobre si mesmo. É com pensamentos melhores que você começa a ficar mais fluido falando com uma mulher, falando em um ambiente de pessoas, trocando ideia com seus amigos. É quando você começa a entender que você tem valor e que você não deve acreditar naquele outro lado da mente. E que você, é um homem de sucesso, que você começa a ter sucesso mesmo. Ou seja, quando você expressa uma comunicação sem estar sentindo aquela emoção, você vai sentir essa emoção. Quer fazer um teste? Depois dessa live, levanta, fica com o pescoço, com a cabeça um pouquinho levantada, olha para um lugar fixo e fica assim, ó. Por 1 minuto. Putaço. Faz a comunicação de quem tá puto, que é sobrancelha cerrada e pressionando os lábios. Tipo, mano, fica puto por 1 minuto. Mano, sem motivo nenhum. Quando você terminar esse exercício, você vai estar procurando alguma coisa para sentir raiva. É certo. Isso é certo. Quer outro teste? Fique em posição fetal no chão, encolhido, com a cabeça baixa. Por 1 a 2 minutos. Depois desse exercício, você vai se sentir mal. Vai ficar bad. Mas Fê, eu nem tava bad. Quer dizer então que eu fiz uma linguagem corporal, eu simulei a minha comunicação da tristeza e eu fiquei triste? Exatamente. Exatamente. Tá, e como que eu resolveria isso ficando mais bonito, Fezão? Onde você quer chegar? Aí que tá. Se a gente consegue ficar puto, se a gente consegue ficar triste, a gente consegue ficar mais confiante. E é exatamente isso que se trata, as poses do poder, para você se sentir mais confiante e ser visto como um cara mais expansivo, líder e atraente. Fechou? Então vamos lá. A primeira pose que eu quero passar para vocês é a pose do posturado e calmo, né? Que eu apelidei de posturado e calmo, que é as 2 mãos cruzadas atrás da cabeça. É até confortável, sabe? E se você fica nessa posição quando você está sentado, é muito bom usar essa posição quando você está em uma reunião ou quando você está em um trabalho em grupo, alguma coisa que você está em grupo liderando aquela situação ou pensando em liderar. Essa posição, quando você está sentado, além de ocupar mais espaço, mostra que você está no domínio da situação, porque simula essa comunicação de relaxamento, de estou tirando uma soneca, né? Então eu estou relaxado aqui. Todo o conceito de comunicação que eu passo para vocês se resume em parecer mais relaxado e à vontade. A gente entendeu com o tempo que uma pessoa que está muito mais à vontade e relaxada, ela tem domínio da situação. Por exemplo, uma mulher bonita sempre vai querer conversar com um cara que parece relaxado perto de mulheres bonitas do que um cara que fica nervoso perto de mulheres bonitas. Ou seja, um cara que fica relaxado perto de mulheres lindas mostra de forma inconsciente que ele já teve contato com aquela situação mais vezes, fazendo ele ter domínio daquela situação. Ou seja, já teve mulheres lindas que desejou ele. E isso, cara, vai instintivamente na cabeça da mulher como uma pré-seleção fodida.
Então, mostrar conforto em qualquer ambiente que seja, cara, é perfeito, tá? Seja sentado ou em pé. Tá? Próxima pose é a Superman Pose. A Superman Pose é uma das minhas preferidas. Se você olhar as interações aqui do canal, na prática, a maioria das interações eu estou sempre com a mão aqui, quando eu estou parado ouvindo a pessoa. Porque quando eu estou falando com a pessoa, eu gosto de gesticular. Então eu sempre falo que a gesticulação é uma extensão das palavras. Então eu estou sempre gesticulando. Eu prefiro gesticular quando eu for conversar, quando eu estiver falando e me referindo à pessoa. Agora, quando eu estou ouvindo a pessoa, eu gosto de estar sempre parado em uma postura aberta e relaxada. Então eu gosto da Superman Pose porque mostra que eu estou à vontade e eu não fico naquele problema de, né, onde eu boto as minhas mãos, que muita gente tem, né? Aposto que muita gente tem isso. Onde eu boto minhas mãos, quando eu tô conversando, eu fico com a mão no bolso, não pode ficar com o braço cruzado, o que eu faço, Fê? Ou você deixa suas mãos relaxadas, onde elas devem estar, tá? E deixa o peito mais estufado e suas mãos relaxadas, tá tudo bem, ninguém vai reparar nisso, é só você que repara. Ou você deixa ela na sua cintura, tá? Eu gosto da Superman Pose porque além de ocupar espaço, me deixa mais à vontade e demonstra liderança e controle da situação. Lembra que tudo se resume a parecer mais confortável e saber ter domínio ali da situação, né? Estar à vontade naquela situação, independente de qual seja. Duas coisas para vocês notarem, 3 coisas inclusive. Quando você estiver num ambiente social e você quer ver se sua postura tá boa, lembra de 3 coisas: peito, ombro e cabeça, tá? Anotou aí? Cara, vocês estão anotando? Porque isso é importante. Peito, ombro e cabeça. Então, vamos ver se eu tô com uma postura legal? Primeira coisa, peito. Ele tá onde ele deve estar? Que é aqui em cima? Ou ele tá lá embaixo? Ou pra dentro? Então, primeira coisa, peito. Já respira melhor e deixa ele na posição no final da respiração. Então, é aqui que ele tem que estar, certo? Ombro. Onde está meu ombro? Coloca ele para trás. Não muito para trás, mas coloca ele para trás. Então, só faz isso aqui, ó, com ele, ó. Rotaciona ele assim, ó. Ele vai vir junto com o peito, você vai ver. Acabou, certo? Então, essa parte do meu tronco tá certa. O peito tá à vontade, erguido, firme à vontade. O ombro tá para trás, como ele deve estar. E agora a posição do pescoço ou da cabeça, que é levemente inclinada. Não muito alto, para não parecer arrogância. Não muito baixo, para não ser submissão. Então, um meio termo, sempre um pouquinho acima da linha do nariz, para você parecer um cara mais confiante, confia nas próprias capacidades e se sente confortável em qualquer ambiente. Quando você ergue a sobrancelha, você faz uma cara de assustado, que é o olhar de presa. E isso não é nada atraente, nem para mulher, nem para ninguém. Então comece a observar como que você tira as suas fotos. Um dos truques que ele me passou era esse. Falou: Fê, sabe aquele carão de modelo? Todo mundo acha que é um grande truque, mas na verdade o que a gente faz é relaxar as nossas expressões. Então a gente foca na mandíbula, então a gente morde certo, então tem que morder certo e relaxar as expressões faciais. Ele falou que o olhar fica mais de predador, né? Que esse olhar mais cerrado, com uma sobrancelha mais grossa, e foca na mordida ou na linha de mandibular, tá? Então foi um grande joguete que ele me passou e eu falei, puta, que legal. Foi aí que surgiu também aquele conteúdo, né? O olhar de predador, que muita gente fala, né? Que é atraente para a mulher, muito mais do que o olhar de presa. Então o olhar de predador, que é aquele olhar cerrado com a sobrancelha próxima ao olho, né? E se você tem barba e tem um rosto mais, né, um pouquinho mais arredondado, começa a desenhar a tua barba, usa minoxidil, deixa a barba cheia e começa a desenhar a tua barba para o seu rosto ficar mais quadrado, para criar esse aspecto mais quadrado, tá? Funciona demais. A parada a barba e a maquiagem do homem é que é real. Se o cara tem uma barba bem legal, ele consegue desenhar o rosto dele e deixar o rosto dele quadrado, tá? Só com a barba. E se você é um cara peladão, né? Você tem que mascar, você tem que usar mais esse músculo porque você não tá usando a tua mandíbula. Não esquece, mandíbula é um músculo. Quanto mais você treina, mastiga, mais ela vai se definir. O que acontece é que, diferente de antigamente, que os homens tinham o rosto mais quadrado, hoje os alimentos são muito mais processados e são muito mais fáceis de engolir. Então você usa pouco a tua mastigação. Então o grande jogo é mastigue mais. Não esqueça de mastigar, cara.
Porque ajuda realmente. Tem alguém que falou, isso do chiclete é real. 1 hora de chiclete todos os dias. Por quê, cara? Além de definir o teu shape, se você tem mais de 15%, o teu rosto não é esse rosto que você vê no espelho, cara. Não é. Você pode ficar 10 vezes mais bonito. Mensagem mais clara, Califoc. Eu tô busy em guerra, te pira. Nigga, stop.